quando a gente veio para Atibaia, a gente tinha mais ou menos 1 ano e meio de casados. Eu estava grávida da Rebeca, de uns 3, 4 meses, estava recente, e a gente não estava mais pastoreando a filial de Mogi. Teve uns problemas no prédio lá, que era a nossa igreja, e a gente tinha voltado para o Bom Retiro sede, né? O Wellington estava desenvolvendo de novo lá na sede com o pastor Jabes, estava a serviço do pastor Jabes de novo. E aí um culto lá no Bom Retiro, um culto que o Wellington tinha ministrado no domingo às 5, terminou o pastor Jabes, chamou ele para ir ali. Ele saiu, pediu para alguém me entregar a chave do carro, eu não sabia nem para onde ele estava vindo. E aí no caminho que o pastor Jabes contou para ele, falou, você vai ali tomar posse de uma igreja. E aí quando ele soube que era para cá que ele estava vindo, aí ele me ligou e eu vi um pessoal para vir comigo, para me trazer, enfim. E aí foi meio no susto, assim, que a gente veio para cá e aí o pastor Jabes deu posse nele aqui. Olha, são 8 anos, mas como eu disse, nós estamos praticamente na cidade há 12 anos, indo para 13 anos. Então no início era tudo muito difícil, era uma igreja que o pastor que estava saiu e então o pastor Wellington veio de São Paulo para Atibaia, assumir ali, estar à frente, conduzir o trabalho aqui em Atibaia. Então nós tínhamos processos, nós tínhamos uma igreja de uma certa forma sem credibilidade na cidade e com muita força de trabalho mesmo. O que passava na nossa cabeça era, vai dar certo, Deus vai honrar, Deus vai prover. Então nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos mão de obra, o que nós tínhamos? O pastor dos pastores e uma visão, né, de que Deus era conosco. Então, mediante a tudo isso, nós tínhamos que trabalhar muito, nós não tínhamos opção. Na época, a nossa condição, né, para aquele momento era panfletagem, nós panfletamos a cidade por diversas vezes. Nós tínhamos naquela época carro de som, então teve momentos que nós tínhamos 3, 4, 5, 10 carros de som rodando na cidade. E com uma certeza, Deus honraria o nosso trabalho, Deus honraria tudo aquilo que nós tudo aquilo que se manifestasse assim diante de nós tínhamos a certeza que Deus nos honraria. Então nós até dizíamos que nós tínhamos que trabalhar por 1000. Então nós éramos em 4, então nós trabalhávamos como se nós fôssemos 4.000 pessoas. E eu creio que em tudo isso Deus nos honrou muito, né? Deus tem nos honrado, e é por isso que quando nós olhamos para trás a gente entende que foi um processo de crescimento, de amadurecimento e de expansão do reino. Para a glória de Deus nós rompemos com todos os processos, com todos os desafios, com tudo aquilo que se apresentou. Nós, para a glória de Deus, nós conseguimos vencer todos os desafios. E hoje nós desfrutamos disso, nós desfrutamos de uma igreja hoje consolidada, respeitada, pessoas que congregam conosco, que identificaram essa seriedade, que identificaram esse compromisso, e é por isso que hoje nós temos uma igreja focada, centrada, uma igreja que não é do oba-oba, de termos uma aliança passageira. Não, nós, através deste tempo, nós conseguimos construir uma igreja muito alicerçada, uma igreja que tem esse foco de família, de continuidade, e isso é muito bom. Vale a pena olhar para trás e ver que todo o sacrifício valeu a pena, todo empenho valeu a pena, e sempre colocando, se não fosse Deus, né, se não fosse a presença, nós não conseguiríamos, nós não teríamos chegado até aqui. A igreja tinha passado por o pastor que estava antes, ele saiu e levou toda a igreja junto. Então a gente pegou a igreja com 4 meses de aluguel atrasado, com ordem de despejo, com alguns processos por causa de barulho, enfim, com o vizinho e com 2 membros que tinham ficado. A realidade era essa. Então, assim,
A gente tinha ali um aluguel para resolver, né? Um valor alto, porque já tinha dado ordem de despejo. A gente tinha um desafio de processos para resolver, processos judiciais. A gente tinha um desafio gigante de reforma, por causa que, para resolver os processos, a gente precisaria cumprir as exigências do Ministério Público. Então, era um cenário assim bem desafiador, bem desafiador. O BO era muito grande, mas ele, eu nunca vi ele com as mãos na cabeça, desesperado, dizendo o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer. Não dava tempo, na verdade. E essa postura não combina com ele, né? Eu sempre falo, sempre. A vida inteira eu digo que uma palavra que eu definiria, se eu precisasse definir o Wellington em uma palavra, essa palavra é ousadia. Então o negócio estava pegando fogo, o pau estava quebrando, a gente estava arrochado, eu não via ele desesperado, não via ele perdendo noite de sono, nunca, nunca. Ele tinha muita ousadia mesmo. Ali com o pastor Wellington, eu aprendi muito ali. Quando eu cheguei lá, o ministério, a igreja, estava passando um momento muito difícil para permanecer como igreja, até como portas abertas, né? E o pastor Wellington, ele me ensinava muito nas suas atitudes. Muitas vezes não foi na palavra, foi na ação. Eu sabendo de toda a dificuldade que ele estava enfrentando, e ele sempre agindo, sempre ali conversando e resolvendo. E isso para mim é um grande testemunho de maturidade, de quem ama o reino de Deus, de quem estava pronto para entregar a sua vida para resolver tudo aquilo ali, porque na verdade, e não foi problemas que ele criou, foi algo herdado também, mas que ele não desistiu por amor da igreja, por amor à família, por amor àquela cidade, a cidade de Atibaia, que ele tem um carinho muito imenso ali, e por isso que ele está ali, ele ora muito ali por aquela cidade. E eu me lembro que eu aprendi muito isso, e isso que eu aprendi lá, sem sentar ao lado dele para ouvi-lo, mas de ver ele agindo e colocando todo o amor para resolver uma dificuldade, isso eu trouxe para o meu ministério. E eles sabem, e muitos sabem, o porquê muitas vezes a gente não desiste. Então, o maior testemunho que eu trago lá, do que eu aprendi, do que eu vivi, é esse amor pelo reino. Isso o pastor Wellington, a igreja de Atibaia, isso eles têm muito no coração dele. Outra coisa que foi marcante também foi a forma como Deus foi equipando a igreja. Eu falo equipando assim, no sentido de equipe mesmo, né? O Wellington sempre fala da oração dele de pedir pessoas prontas, porque a gente não tinha tempo para formar pessoas. Era eu e ele, você imagina a situação, o Wellington fazendo louvor. A gente não tinha louvor. Você imagina um culto com o Wellington fazendo louvor, o Wellington pregando, o Wellington fazendo oferta, saindo para recolher oferta, fazendo tudo. Mais ou menos assim que começou. Então a gente precisava de pessoas prontas. E a forma como Deus foi mandando essas pessoas, a forma como o próprio Jorge veio, não tinha nada para oferecer para ele. E a gente não convidou, tipo, venha. Não, Deus mandou. A forma como que as pessoas foram chegando e pessoas prontas, como a gente precisava, isso para mim foi extraordinário, foi marcante demais, marcante demais. Para mim é muito gratificante poder fazer parte dessa história. Fazer parte por quê? Porque quando foi para o Wellington começar esse grande desafio, ele nos comunicou, pediu orações, e a gente também estava começando um grande desafio também, ali na cidade de Guaraí, no Tocantins. Estávamos começando ali o campo de Madureira, né? E foi assim também muito desafiador para nós. Então, a forma que a gente tinha para ajudar o Wellington à distância era só através de orações, né? Tanto eu como o pai dele oramos muito, pedimos muito a Deus para que o Senhor desse a ele graça, sabedoria, força, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Desde quando ele foi transferido para cá, foi assim muito desafiador por ter poucas pessoas na igreja, como ele disse, né? Que ele mesmo fazia o louvor. Foi muito desafiador para ele o início de tudo isso.
E a gente sempre acompanhando através de orações. E para nós era gratificante também quando vínhamos aqui nas férias, ver como Deus estava fazendo. Através da vida dele, da Gislane, Deus sempre abençoando o ministério. Quando chegamos aqui há 12 anos atrás, em janeiro de 2011, na época a gente estava tão empolgado com a situação que a gente não via a distância entre Bragança e Atibaia. Então, se precisasse vir assim 2 ou 3 vezes ao dia, a gente estava aqui. Porque eu até hoje acredito que o altar é o nosso alimento, que a nossa entrega, a nossa vida tem que estar no altar, e a gente ama estar na obra de Deus, a gente ama fazer a obra de Deus. E isso não era assim empecilhos para que a gente pudesse estar aqui. Mas chegou um tempo que está se fazendo, chegou um tempo que a gente também tinha muita estrada, tinha acidente, de domingo à noite tinha a Fernão Dias, que era cheio de carros, congestionamento. Então, Deus viu toda essa nossa entrega durante uns 5 anos, que daí Ele pegou e nos deu de presente a nossa casa aqui em Atibaia. Por saber que o pastor Wellington era uma pessoa bem preparada na palavra, e também por ter o conhecimento já da pessoa dele, falei, é para lá que eu vou. E o que me fez ficar, de certa forma, até, não vai ficar bravo comigo não, viu, pastor? Eu já pedi perdão por isso. No entanto, que eu fiz uma vez uma oferta na vida do pastor Wellington como um pedido de desculpa, porque eu julguei ele mal. Porque ele sempre foi um cara novo, embora hoje já não está tanto assim, né? A gente percebe. Mas ele na época era um cara bem novo, e a gente jogava futebol junto, e o bicho era marrento demais, entendeu? E brigava no futebol, e ficava bravo. Eu falei, rapaz, como é que eu vou ser pastoreado por um cara desse? Acabou que tem perfil de pastor, não. Mas mesmo assim eu vim para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu vi a seriedade com que o pastor Wellington tratava o altar, a seriedade com que ele tratava com a palavra, o zelo que ele tinha com a igreja, com as pessoas. Eu comecei a admirar isso nele, entendeu? Isso então me fez ficar. No entanto que não passou-se muito tempo, num belo dia lá que eu fui ministrar, eu pedi licença durante o culto e eu honrei ele, dei um presente para ele de algo que nem eu tinha. Aí eu peguei e presenteei ele com algo que nem eu tinha para mim, mas eu presenteei ele como um pedido de desculpa de ter feito um pré-julgamento antes de conhecê-lo mais a fundo, entendeu? Porque ele me surpreendeu como um homem de Deus, e o que me admira muito nele é o caráter que ele tem, que também foi uma das principais coisas que fez com que eu ficasse. Bom, quando cheguei lá na igreja, eu precisava de uma certeza de que a gente estava tomando o passo certo. Não só em obediência à voz do pastor Rubinho, que falou assim, vai lá, ajuda o meu amigo, pastor Wellington, já que vocês não se identificaram com a nova igreja aqui de Bragança, vai lá. Porque o pastor Rubinho estava indo embora para São Paulo, e ele era o nosso pastor. Aí, conclusão, a gente foi em obediência à voz do pastor Rubinho, né? Mas chegando lá, o louvor que estava cantando era do Fernandinho. Uma nova história Deus tem para mim. Aí quando eu ouvi aquele louvor, eu saquei, falei, caramba, é uma nova história mesmo que eu estou precisando, que eu estou buscando, né? E aí eu ali senti que sim, era Deus já confirmando através daquele louvor. Eu saquei na hora o que Deus estava já falando através do louvor. Mas eu conheci a família Vitoriosa pelo seguinte, eu passava todos os domingos para ir para a missa, na parte da tarde, e sempre me chamou muita atenção os carros que encostavam ali no estacionamento, as pessoas, os obreiros na porta, né? E o que me chamava a atenção é o quê? Que eu ia para a missa, e voltava da missa e o culto não tinha acabado ainda. Eu até falava para a esposa, aqui não acaba, demora mais o culto aqui do que uma missa e tal. Isso foi sempre me chamando a atenção, e as pessoas, o jeito de se vestir, como elas andavam bonitas, entendeu? Eu sempre falava para a esposa, eu falava assim, nega, você viu o pessoal como é bonito naquela igreja? Então sempre me chamou muita atenção o pessoal evangélico, pela vestimenta, entendeu?
Quando foi um certo dia, ela mesma me chamou, dizendo que ia ter uma campanha na igreja, no Bom Retiro, e estaria ali a Fat Family e o Robson, parece no mesmo dia, no mesmo evento ali e tal. E ela me chamou, eu fui e falei, pô, vai ter um show então, lá na igreja? Eu falei, não é show, é um congresso e tal. Eu falei, então vamos. No início eu não ia, fui meio arredio, meio duro, não ia, né? Aí sei que quando chegou o dia de ir, que foi numa quinta-feira, começou numa quinta, acho que foi uma quinta, aí ela falou, eu vou. A Larissa falou assim, vou também. Aí o Lucas, vou também. Eu fiquei sozinho lá, falei, quer saber, eu vou também, velho. Só que eu fui de bermuda, cara, tênis, normal. E eu acho que foi no primeiro dia ou foi no segundo dia que eles levantaram uma campanha de 7 dias, cara. Uma campanha, não lembro mais o nome da campanha. E eu levantei a mão. Falei, poxa vida, cara, de boa ali, né? Naquela empolgação, igreja cheia e tal, você levantou a mão. Só que assim, vai no outro dia, numa sexta-feira, por exemplo, aí você fala, poxa vida, tem que ir de novo porque eu levantei a mão, né? Eu tive um compromisso, né? Peguei um compromisso com Deus. Aí foi basicamente assim que eu conheci a igreja. Aí o que acontece? Como eu vim dando continuidade nisso? Eu ia domingo na missa e de quinta-feira vinha para o culto. Só que umas 2 vezes, cara, o pastor Hélito pregando, e falava, irmão, você está em cima do muro? Não sabe para que lado você vai? Você desce do muro e tal. Eu falei, cara, o pastor ele tá me vendo eu passar aqui para ir para a igreja, eu ir na missa, né, domingo, né? E aquilo foi me chamando a atenção. E os tipos de pregação. Lá um jeito de se falar sobre a palavra, né, sobre a Bíblia, de pregação. E aqui uma pregação totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente. Então foi isso que me amarrou. Fui gostando do jeito de pregação, aquele jeito de falar, de envolver sobre a Bíblia. E eu fui gostando. Até que em novembro eu me batizei, dia 23 de novembro de 2013. Olha, eu costumo dizer que a minha vinda para Atibaia já se deu por uma direção de Deus. Então, eu me lembro como hoje, antes de acontecer a liberação do Ministério Bom Retiro, eu disse ao pastor Wellington, pastor, aonde o senhor for, eu vou com o senhor. Se o ciclo se encerrou em Atibaia e nós fomos para outra cidade, eu estarei com você. Então, a minha permanência na família Vitoriosa se deu a uma continuação daquilo que nós já vínhamos trabalhando, daquilo que já estava no coração do pastor Wellington, já estava no meu coração e com muito mais foco. Agora nós, de fato, teríamos uma linha, uma veia, um ministério literalmente voltado para as famílias, e a minha permanência se deu a essa continuação, né? De nós estarmos juntos e reunidos nesse propósito, nesse foco que sempre foi de cuidar e pastorear pessoas, famílias, e isso se consolidou ainda mais no nascimento da família Vitoriosa. Então, esse período, o período que nós tiramos a placa, para mim foi um período de luto, né? Porque antes de tirar a placa, teve ali uns 15 dias de luto, que eu chorei muito nesse período, que eu tive reações no meu corpo, entendeu? Por aquilo que eu precisava decidir. Era a decisão mais difícil da minha vida, e eu compartilhava isso com a esposa, porque a decisão era entregar a igreja, né? Mas quando o pastor Jabes dá autonomia e que a gente tira a placa, foi luto. Então, o pessoal, algumas pessoas que vê a visão muito ali do momento, não, pastor, vamos celebrar, porque agora a gente Eu falei, ninguém vai celebrar. Ah, vamos fazer festa? Não, ninguém vai fazer festa. Ah, vamos? Não, ninguém vai fazer isso. E nós ficamos ali praticamente um ano de luto. Um ano digerindo algumas coisas, remoendo algumas coisas, reorganizando algumas coisas por dentro, porque foi um cenário que eu nunca projetei, que eu nunca imaginei que aconteceria. Embora Deus tendo dito lá atrás, no começo da igreja, usou o pastor Gilberto, que é um amigo nosso, dizendo assim, tu vai chegar um tempo que o pastor Jabes vai por um caminho
e você vai para outro. E aí, isso foi, acho que na primeira vez que eu encontrei com ele, e eu cheguei a chamar a atenção dele por conta disso. E depois de alguns anos eu tive que ligar, pedindo desculpa para ele, porque realmente houve esse caminho e essa trajetória, mas foi um período muito difícil, foi um luto praticamente. A gente já vinha trabalhando com casais há algum tempo, né? No Ministério Bom Retiro tinha um culto de casais, tinham líderes de casais, o ministério na igreja, sede em geral. Mas aquilo que a gente vinha fazendo aqui não era comum lá, de parar, de fazer atendimento com casais, acompanhamento, atender 7 atendimentos, 10 atendimentos, atender o mesmo casal por 6 meses. Aquilo que a gente já estava fazendo aqui não era uma prática muito comum no Bom Retiro, até por causa do tamanho da igreja, eles não tinham, enfim. E a gente já estava fazendo isso há algum tempo. E aí, quando aconteceu tudo e a gente foi liberado para caminhar sozinho, a primeira coisa que quando a gente foi conversar, o Wellington, ele ficou muito tempo que ele não queria nem falar, né? Sobre novo nome, pensar. Ele realmente viveu o luto de alguém que tinha perdido alguém muito especial, alguém da família, um pai, assim. Ele viveu um momento de luto extenso, inclusive. Porque não era algo que ele sonhava, que ele desejava, né? Então a gente ficou muito tempo sem falar sobre isso, e aí quando começou a conversa, a gente precisa agora dar o próximo passo, a gente precisa da nossa nova identidade. Desde o começo a gente sabia que seria algo com família, porque já era um trabalho que a gente estava dando muita importância aqui na igreja. E aí a gente começou a orar e começou a conversar. E aí, na época, teve uma participação assim, gente, o nosso novo nome, algo como família. Algumas pessoas deram sugestões, algumas pessoas se envolveram, mandavam sugestões de nomes, enfim, pra gente. E a gente foi orar e pedir esse direcionamento para Deus. E aí, família, várias possibilidades. E aí, quando a gente chegou no Família Vitoriosa, a gente concordou que seria aquele nome, porque era o que a gente queria ser, a gente queria ver famílias sendo vitoriosas, né? Famílias vencendo o divórcio, vencendo as confusões, vencendo as dificuldades. A gente queria ver famílias vitoriosas. E aí, quando chegou nesse nome, a gente falou, não, é isso. E aí foi assim que surgiu o nome Família Vitoriosa. Então, eu entendi Deus conduzindo o processo, orientei a igreja como que esse processo aconteceria, porque dentro daquilo que Deus estava ministrando, a gente queria uma igreja que é o que nós temos hoje, família. Hoje, a gente faz parte um da história do outro. Eu quero uma igreja que os meus filhos respeitem os líderes da igreja e as pessoas que viram eles crescerem e tenha neles bons conselheiros, entendeu? Uma igreja família mesmo. Então, e para isso era preciso que tudo isso acontecesse. Foi uma história muito bonita essa transição de Assembleia de Deus do Bom Retiro para a Família Vitoriosa. Nós passamos por um processo onde nós aceitamos a Jesus, onde o nosso líder ele teve um problema na mesma proporção que aconteceu na igreja Assembleia de Deus. O mesmo problema que houve no ministério que nós estávamos. E o pastor Wellington tomou uma atitude que surpreendeu a todos. Ele disse o seguinte: eu vou entregar o ministério e se ele achar por bem, eu vou embora da cidade, mas eu não vou poder continuar com o ministério ao lado dele, continuar com a placa Assembleia de Deus do Bom Retiro. Achei aquilo louvável, porque nós íamos sair. E ele veio com a notícia que ele recebeu a bênção para continuar o ministério e trocar o nome da igreja. E quanto a isso eu fiquei muito feliz, porque estar ao lado do pastor Wellington é muito bom para a nossa família. Nós moramos em Bragança Paulista e congregamos em Atibaia. Nós temos inúmeras igrejas, inúmeros amigos que congregam aqui. Nós poderíamos estarmos congregando em igrejas próximas, amigos, mas infelizmente até tentamos congregar em Bragança, mas não conseguimos porque temos que obedecer à voz de Deus.
Deus nos quer lá e assim nós vamos continuar até que Ele permita que nós saiamos. Mas pelo que eu vejo, Ele não quer tão cedo, né? Mas nós vamos estar juntos aí até Deus permitir. É bom estar caminhando ao lado do pastor Wellington e tomar uma atitude muito linda nessa transição, quando Deus colocou no coração dele o nome Família Vitoriosa, veio uma alegria no coração de todos e nós permanecemos juntos nesses 8 anos e pretendemos continuar mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, até que o Senhor venha buscar a igreja dele. Eu me lembro que nasceu esse nome Família Vitoriosa, foi algo que marcou toda a igreja. A igreja aceitou, a igreja respondeu a esse nome Família Vitoriosa, porque ele era família. Ele era família, ele prezava por isso. A história Família Vitoriosa, ele tem esse nome não só para o marketing, não. É porque realmente ele é esse homem que é o sacerdote do lar, que tem a sua esposa do lado dele para auxiliar no ministério, que quer cuidar muito bem dos seus filhos. E isso também é algo que arde no meu coração. Então, quando surgiu o nome Família Vitoriosa, de uma transição que estava acontecendo, foi algo que todo mundo aceitou, todo mundo estava desejando. A igreja de Atibaia, a igreja Família Vitoriosa hoje no Brasil todo, ela tem essa marca. Porque as pessoas que chegam ali, são pessoas que desejam ver a sua família realmente vivendo a vitória através da palavra de Deus, da prática, da ação do Espírito Santo. E a família, nós sabemos que uma família que vai bem, o esposo está bem, a esposa está bem, os filhos vão bem, e é a estrutura de tudo. Foi algo que Deus criou, foi algo que Deus acreditou. Deus, desejando ter uma família, Ele cria um homem, cria uma mulher e depois dá ali o presente aos seus filhos. Então a família é algo maravilhoso. Então, eu cheguei lá, eu estava assim, estava sozinha, né? Só tinha o quê? Deus, e eu fui buscar e orar pelo meu marido, que eu estava separada, né? A gente separou quando a Roberta nasceu. Depois de, acho que o quê? 1 mês, ele foi embora, alugou uma casa para mim e eu fui morar, eu e minhas 2 filhas. E só que toda noite eu orava, porque na verdade assim, a pregação, a palavra, que eu tinha sede da palavra, eu não entendia a Bíblia. E eu comecei a entender a Bíblia, assim, quando o pastor pregava, tanto que no comecinho eu nem fui falar com o pastor, eu vim buscar mesmo. Aí eu comecei a entender a palavra e comecei a orar, buscar mais, ler a Bíblia. E toda noite eu orava com a minha filha, a Roberta e a Richelle. Eu pegava a foto do meu marido, colocava na palma da minha mão, a gente ficava dando a mão, nós, assim, na sala da minha casa, e todo dia a gente orava. Tanto que tem aquela música Restitui, eu quero tudo de volta, que é meu, e eu colocava essa música. Tanto que a foto até sumiu, o rosto dele sumiu da foto. Desapareceu. Mas desapareceu a partir do momento que aí eu vinha na igreja, trazia a foto dele, colocava no banco e falava: Senhor, meu esposo vai estar aqui comigo. E sempre determinando, orando e determinando. E tentando assim, não fazer nada errado. Sempre buscando e olhando para o Senhor. Porque na verdade eu tenho família, tudo, mas na verdade eu estava sozinha. Por quê? Porque na minha casa é só eu que sou evangélica, ninguém é. Então eu vinha buscar, tanto que as pessoas falavam assim: você tem que sair, você tem que ir no baile, você não é capaz de arrumar ninguém. Eu falei: eu não quero ninguém. Eu acho que o que Deus uniu, o homem não separa. Então a minha fé, determinação era essa. Era eu buscar, falar: Senhor, se for da tua vontade, meu esposo vai voltar para mim e vai voltar para a casa do Senhor, né? No caso, convertido. Eu queria meu esposo convertido, porque ele largou de mim, foi morar com uma outra pessoa. Aí eu falava: não. Ah, mas você perdoa? Eu falava: quem sou eu para não perdoar, né? Eu perdoei.
e falavam para mim assim, ó, olha para ele como se fosse olhar para Jesus. Então é isso que eu fazia. Só que tinha vezes que ele não podia nem me ver, mas eu olhava para ele como se fosse Jesus e fazia tudo, e a gente se dava bem assim, tinha hora, mas eu fiquei buscando, e graças a Deus o Senhor restaurou a vida dele. Quantos anos nesse processo? 7 anos. Foi fácil? Não, porque tinha uma ex-namorada dele que morava com ele. E quando eu ganhei a minha filha, a Roberta, nos 7 dias que ela tinha, a minha sogra trouxe essa ex-namorada do meu marido na minha casa. 7 dias. Depois dos 7 dias, eu saí dessa casa onde eu morava. Aí o que aconteceu? Meu marido foi embora com ela, meu marido ficou morando com ela e a família dele era mais do lado dela do que do meu lado. Por quê? Porque eu era uma pessoa que servia a Jesus. Aí passaram-se os anos, né? A Roberta foi crescendo. Quando a Roberta completou 7 anos, essa moça faleceu. Aí eu já estava com meu esposo. Aí ele tinha largado dela mesmo e tinha vindo, e eu buscando, que ele veio para junto do Senhor. Tem duas coisas, né? Tem o lado humano, que você olha e fala, meu Deus, nossa, não, né? Já era, ela tinha que desistir. Tem o lado humano, você às vezes, porque as pessoas às vezes pensam assim, o pastor, a pastora não tem. Tem sim, gente. Eu olho muitas vezes as coisas com o lado humano e falo, opa, mas eu não vivo por isso, eu vivo por fé. Então, mas aí o que predominava era olhar e falar, meu Deus, olha a fé dessa mulher. Olha a fé dela. Se eu marcava uma oração 3 horas da tarde na igreja, e eu tive por muito tempo intercessão, sexta-feira, 3 horas da tarde, vinha 5, 6 mulheres. Quem era a primeira a chegar? Era ela. O que a gente... vai ter vigília, vai ter... Ela estava orando em tudo, e clamando, em campanha, ela estava com foto, ela estava em tudo. E a gente o tempo todo orando e clamando com ela. E eu olhar com esse lado humano, eu imaginava, não tem jeito. Mas quando eu olhava pelos olhos da fé, eu falava, não tem como Deus não restaurar isso aqui. Uma mulher que quer, uma mulher que está se posicionando em oração e busca. E a gente estava sempre ali, lado a lado com ela, orando e clamando e dando palavras para fortalecer a fé dela mesmo. E o que Deus fez foi um negócio assim, surreal. Foi um negócio lindo demais, demais. Então, esse curso foi o curso dos homens, e ele fez. E ele fez esse curso, né? E no dia de a gente vir convidar a família para estar vindo aqui, que ele ia receber um diploma, ele veio na frente, estava a minha família aí, estava meus filhos, meu pai, e foi onde ele pediu perdão ao meu pai de ter feito o que ele fez comigo. Ele ainda falou. E meu pai gostava muito dele. E aquilo que ele fez, aí parece que saiu realmente o peso, sabe, do que ele tinha, acho. E eu também, um sentimento que eu tinha. Aí ele pediu perdão pro meu pai. Aí meu pai falou que perdoava ele. Meus filhos também. Olha, falar de testemunho e falar da história da igreja, né? Em 8 anos, a memória que me vem foi quando o meu filho, né? Foi diagnosticado com meningite. Nós estávamos no casamento em Mogi e nós íamos correndo para Atibaia. E depois da madrugada inteira, de sábado para domingo, meu filho passando mal, nós fomos até o hospital e ali nós fomos surpreendidos com o diagnóstico. E eu confesso que foi um baque, né, para mim, para minha esposa,
ver o nosso filho tão pequeno, ficando ali internado. Nós praticamente fomos isolados. E quando eu me deparei, eu vi um grupo de pessoas, no domingo mesmo, ali na porta do hospital, orando, intercedendo e já crendo no milagre, né, da cura na vida do Mateus, do nosso filho. Aquilo me marcou muito, porque literalmente nós vivermos uma igreja família. É tão bom nós comemorarmos, né, em diversos lugares, mas quando a notícia má chega, a gente vê as pessoas se mobilizando, chegando, e aquilo me marcou muito a vida da minha esposa, da nossa família, de ver as pessoas ali reunidas, né, se prontificando, se colocando à disposição em tantas coisas. Eu confesso que isso me marcou, para a glória de Deus. Depois de quase 10 dias, né, internados ali, eu, a esposa e meu filho, nós recebemos alta e nós contemplamos ali a igreja unida, reunida, no mesmo propósito, e eu glorifico a Deus por isso, por esta igreja que de fato é família. Então você sabe que eu sou. O Isaac, quando ele ficou doente, ele tinha 4 anos, né? Pegou a gente de surpresa, a gente achava que era só mais uma febre, que era só mais uma garganta inflamada. E aí, já próximo ele foi ali, tomou um soro, tomou uma medicação no hospital, enfim. E aí a médica já estava liberando para ter alta e perguntou para ele se estava tudo bem. E ele falou: não, a minha cabeça ainda dói. E aí a médica: mas dói onde? Aqui? E quando ela foi pôr a mão para perguntar onde doía, ela percebeu que ele estava queimando de febre, né? E aí ela falou: nossa, mas não era para estar com febre, ele acabou de tomar dipirona na veia. E aí foi quando ela resolveu fazer, enfim, tirar o líquor e pegou a gente de surpresa, porque a gente imaginava que era realmente só uma gripe, uma garganta inflamada. E nesse período, assim, é onde a gente olha como é importante você ter um apoio de uma igreja, como é importante você fazer parte de uma igreja. E eu não falo assim por nós que somos os pastores da igreja, mas eu falo assim de pessoas. Como é importante você estar num lugar onde as pessoas te conhecem, como é importante você estar num lugar onde você não é só aquela pessoa que vai e volta aos domingos, mas você tem relacionamento. No primeiro momento eu tive muita dificuldade, e eu compartilhei isso com o Wellington, de orar. Eu tive muito medo, no impacto da notícia eu tive muito medo de perder o Isaac. E eu falei para ele: eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo ter fé. Os 2 primeiros dias foram muito tensos. Enquanto ele estava vomitando muito, enquanto ele estava no período de febre, enquanto ele estava reclamando das dores, né? Mãe, dói tudo, ele não conseguia se mexer, doía aqui, doía as juntas. E enquanto ele estava sofrendo ali, eu não conseguia, de verdade. Oh, Deus, não entendo por que o Senhor fez isso com a gente. E eu não quero falar, e eu não conseguia falar com Deus. E eu compartilhei isso com o Wellington, mas naquele momento em que a gente, né, que eu não conseguia, a gente tinha a igreja inteira orando por nós. A gente revezava no hospital, né? O Wellington ficava 12 horas e eu mais 12 horas. Miguel era bebê de 1 ano e a Rebeca. Tinha pessoas em casa o tempo todo. As pessoas iam em casa ficar com as crianças. E a gente em casa fazer comida para as crianças, porque eu não tinha... Quando eu voltava para casa, eu precisava dar um pouco de atenção para a Rebeca e para o Miguel, eu precisava descansar. Porque quando eu ficava à noite, eu não dormia, eu tinha medo dele tirar o acesso, eu ficava acordada porque toda hora entrava enfermeira, medicação, enfim, eu não dormia. Então, quando eu chegava em casa, eu tirava um tempo para descansar um pouco e para dar um pouco de atenção para a Rebeca e para o Miguel. Eu não tinha tempo para fazer comida, para fazer as coisas. Não faltou gente na minha casa, da igreja, para falar: fica em paz, a gente está indo lá lavar uma roupa, a gente está indo lá fazer comida, sabe? Cuidar dos meninos, pegar os meninos, levar numa sorveteria, levar em algum lugar para dar uma distraída. Não faltou gente para cuidar e para orar. Então, quando eu não conseguia, eu sabia que tinha gente orando por ele. E assim, é um negócio que faz muita diferença a hora que você está passando
por um vale desse, você ter uma igreja, você saber que você pode contar. E você tem uma igreja por trás que está segurando a corda ali e segurando a barra por você no momento que você não consegue. Viver a pandemia, viver a doença do meu pai foi desafiador para mim, como filho, foi desafiador como esposo, foi desafiador como pastor, porque foi um misto de emoções que eu nunca tinha tido naquela dimensão, naquela intensidade. No primeiro momento, eu fico sabendo que meu pai está internado, saio daqui no mesmo dia, vou para lá, chego lá, meu pai já está entubado, e a gente mobiliza ali um exército de oração, clamando, orando, muita gente, e a gente vê o quadro piorando, se agravando, se agravando, se agravando. Esse ciclo com meu pai, ele foi muito pesado, mas desde que eu saí daqui, Deus, ele ministra e ele prepara a gente, né? Eu vinha um mês ministrando a igreja sobre propósito, acho que uns 2 meses. E quando meu pai foi internado, que ele foi para a UTI, eu cheguei no Tocantins, reuni a família e falei, meu pai cumpriu o propósito dele. A nossa oração hoje, muito mais do que cura, Deus só vai trazer meu pai, se Deus restabelecer um propósito, e é muito desafiador para Deus restabelecer um propósito, porque ele já é pleno, né? Deus já a visão de Deus, ela já é atemporal. Então, Deus já tinha fechado um ciclo e aquilo ficou muito claro para mim. Eu ter passado por algo parecido, ter passado por um cenário semelhante e depois me ver perto de ser entubado, foi muito complicado. Só que, ao contrário do que meu pai, eu via no meu pai um ciclo que se fechou, eu não tinha essa certeza em Deus, de que meu ciclo tinha fechado. Então, até o momento que eu ligo para a esposa fala, olha, a Rebeca está revoltada com Deus, a Rebeca está dizendo que Deus bom é esse, que está querendo que levou meu avô e agora quer levar meu pai e deixar a gente sozinho aqui. Quando o Hélito foi acometido pelo Covid, estava com 7 meses apenas que Papai do Céu tinha levado o pai dele. Para mim foi muito difícil, muito dolorido, porque muitas das vezes eu me joguei ali no chão do meu quarto e orando ao Senhor com muitas lágrimas, eu falava, Senhor, o Senhor já levou meu marido e eu não dou conta de o Senhor levar meu filho, né? Com essa mesma enfermidade, eu não suporto. Por favor, eu quero que o Senhor cura meu filho, que se algo tiver errado, que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor nos corrija, mas eu quero que o Senhor cura meu filho. E Deus visitou o Hélito ali no hospital de uma maneira tão extraordinária, né? Quando a Rebequinha, a filha dele mais velha, ela orava e falava, Senhor, eu não entendo que Deus é esse que nós servimos, que levou o meu avô e agora quer tirar o meu pai de nós. Então, foi assim foi muito difícil, muito dolorido ouvir isso da boca de uma criança de 11 anos, né? E ela fez orou falando dessa forma para Deus. E quando a minha nora passou essa mensagem da Rebeca para o Hélito no hospital, ele já praticamente no momento de ser entubado, ele falou, Deus, eu não aceito eu partir e a minha esposa ficar com a minha filha com essas interrogações na sua cabeça, né? E ali Deus se manifestou a ele, né? De uma forma muito gloriosa, muito especial, e falou com ele. Ele pôde ouvir a voz de Deus. Isso foi muito lindo, né? Ele ouviu a voz de Deus e entendeu o que Deus queria, e imediatamente a rota foi mudada para a glória de Deus. E no mesmo dia que era para ser entubado, foi descartado, né? A possibilidade de ser entubado. Então,
Deus é maravilhoso e atendeu e nos socorreu no momento da nossa angústia, da nossa aflição. Porque fazia muito pouco tempo que ele tinha perdido o pai dele e eu percebi assim o desespero dos filhos dele, da Rebeca, do Isaac e do Miguel, de ter perdido o vô e poderia estar perdendo o pai também. E eu entendi assim, se os meus filhos já tinham 14 para 15 e 12 para 13 anos, eles podiam entender o que eles já sabiam o que era certo, o que era errado, quem era Jesus, e já sabia muita coisa além do que a Rebeca, o Isaac e o Miguel. E eu fiz uma oração dentro do meu quarto, porque a pastora tinha acabado de sair da loja para mim, chegou desesperada, Nália, o Wellington vai morrer, ele falou para mim, ele vai morrer, e eu não sei o que eu faço. A gente pegou e saiu, e eu falei com Deus, Deus, tira dele e me dá esse Covid, porque se eu morrer, os meus filhos sabem que já é. E assim, eu fiz isso no desespero de ver uma criança, umas crianças desesperadas, porque não saía da minha mente a Rebeca falando assim, se Deus levar meu pai, eu nunca mais quero saber de Deus, porque ele levou meu avô. E meu avô e meu pai vivem da obra, e vivia da obra, e ele está levando os dois, e eu não quero mais. Então aquilo me impactou. Eu falei, opa, eu já sou salva mesmo. Meus filhos já sabem que é certo. Eu ir para a glória é a melhor coisa que existe, então bora para frente. E a Bíblia diz que o maior amor do mundo é dar a vida pelo próximo. E eu acho que eu na hora ali, eu falei, não, eu tenho que fazer isso pelo amor a Rebeca, a Isaac e o Miguel. Família vitoriosa. Na verdade, ela não saiu, tá aqui dentro, né? Me desculpa. Eu sei que há um mover muito grande de Deus em prol da família vitoriosa. Eu fui muito amado ali. Os piores momentos da minha vida, pastor Wellington, a igreja me abraçou, estenderam as mãos. Então, na verdade, eu saio, não é que eu saio, a família nunca vai sair. Mas a palavra que eu deixo é que o Senhor continue honrando a vida da família vitoriosa. Que o Senhor possa soprar o nome da família vitoriosa em todo o Brasil. Que haja crescimento de maneira que fuja do alcance, até mesmo do pensamento do pastor Wellington. Porque nós sabemos o quanto ele preza pela família. Recentemente eu ainda estava lá perto, eu vi o quanto ele sofreu na perda do seu pai. Eu vi o quanto ele está trazendo a sua mãe por perto para ela não ficar sozinha, a preocupação que ele tem. Ainda a distância não separa. Então o meu desejo para a família vitoriosa é que as bênçãos do Senhor repousem sobre aquele ministério cada vez mais. Eu posso não estar tão perto, mas a família vitoriosa continua no meu coração. A gente está pronto. A gente passou por processos, por muitos processos. Deus, eu entendo que o que Deus fez conosco, sabe quando o Gideão veio com aquele monte de gente, Deus falou, para, que não é todo mundo que está pronto, não é todo mundo que consegue. E aí ficou só aquela turma que o próprio Deus selecionou. Eu entendo que Deus fez isso com a gente. E hoje a gente está pronto. O que Deus fez conosco aqui, a forma que Deus forjou essa igreja como família. Aquilo que aconteceu comigo não é porque eu sou a pastora da igreja. O que aconteceu na época que o Wellington estava com Covid internado, que o Hércules estava com Covid internado, uma igreja inteira, relógio de oração, clamando, orando o tempo todo, e jejum e tudo. O que acontece com cada um aqui, que a igreja inteira sente a dor, e a igreja vai faltar, e a igreja se ajoelha, a igreja clama, a família que a gente se tornou, a forma como a gente se importa um com os outros, isso mostra que a gente está pronto para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos prontos como família para acolher e para receber tantas pessoas que vão chegar aqui feridas, magoadas e precisando desse bálsamo de amor que só a família vitoriosa tem. Que só quem é daqui de dentro sabe e entende. Nós estamos prontos para conquistar.